Senhora presidente, os jornais desse feriado de carnaval e do fim de semana, nas análises econômicas, trazem algumas notícias que temos que saudá-las como boas novas. A taxa de desemprego de 5,5% é a menor para janeiro nos últimos 10 anos. Isso, de fato, é uma boa notícia, tendo em vista o cenário de recessão econômica da ordem mundial. Outras notícias também dão conta que a previsão existente sobre a aceleração da inflação não deverá se confirmar. Nós deveremos ter, então, uma taxa de inflação em torno de 5%, mais próximo da chamada meta. Da mesma forma, se tem notícias de retomada, tímida, mas retomada do nível de emprego. Entretanto, eu não posso deixar de fazer um paralelo dessas notícias com as notícias anteriores que antecedeu o carnaval, com as notícias, e me parece que o governo propositadamente deixou para noticiar isso quando antecedeu o carnaval, para não ter o impacto e a repercussão devida sobre os cortes de gastos públicos, que não foi dito naquele momento claramente pelo governo a que se destinava. Na verdade, minha querida presidente, se destina à continuidade de uma política econômica baseado fundamentalmente no superávit primário. O governo anunciou antes do carnaval a economia será a maior da nossa história recente, corresponde a 55 bilhões de reais. É importante, então, nós minuciosamente discutirmos aqui nessa casa como e de onde o governo pretende fazer essa economia de 55 bilhões de reais. Na exposição distribuída pelos Ministérios do Planejamento e da Fazenda, tem um dado citado na página 13 que nos salta os olhos. É afirmado que em 2011 a economia com o superávit primário foi de 128,7 bilhões e que a estimativa governamental é que esse valor subirá em 2012 para 139,8 bilhões de reais. Do valor previsto para 2012, nada menos que 97 bilhões serão do governo federal e os demais 42,8 bilhões serão dos governos regionais. Ou seja, a conta é paga não somente pela União, mas deixamos claro, a conta também é paga pelos governos estaduais. O corte, então, de 55 bilhões é uma medida para viabilizar a política econômica que tem estado em curso no Brasil desde o governo do presidente Fernando Henrique. É uma política baseada no ajuste fiscal e de construção de superávites primários. Eu quero recordar aqui um dado citado pelos ministros na exposição que realizaram na semana retrasada. Dos 128,7 bilhões destinados ao superávit primário, 19,9 bilhões vieram da aplicação dos dividendos das estatais nesta finalidade. É um procedimento que direciona toda a lucratividade das empresas públicas, das tão importantes empresas públicas brasileiras. A Petrobras, o Banco do Brasil, todo o procedimento de lucro dessas empresas não é destinado à infraestrutura. Todo o procedimento de lucro e vejamos, a senhora presidente sabe, eu, tal qual a senhora, temos concordado, e a senhora mais tempo que eu, inclusive, tem concordado com as manifestações do querido ministro Delfim Neto sobre os gargalos que têm impedido
que tem, ou melhor, forçado uma desindustrialização do país. E um desses gargalos, claramente, é a nossa ausência de infraestrutura. Aliás, é também um artigo que eu quero chamar a atenção, um artigo do jornal Estado de São Paulo do começo do mês, deu conta de um dado importante. O IBGE mostrou que recentemente a produção física da indústria em 2011 havia acusado um aumento de 0,3%. A senhora, inclusive, se pronunciou sobre isso aqui, salvo melhor juízo. Pois bem, muito abaixo da necessidade, da previsão de 2,8% ou de 3% que era necessário para o crescimento da nossa indústria. Ora, qual é um dos gargalos, qual é um dos fatores responsáveis por esse processo de desindustrialização que nós temos vivido no Brasil? É a ausência de investimentos no país na infraestrutura. De onde nós poderíamos tirar parte dos recursos para esse investimento? Poderíamos tirar dos lucros das nossas empresas estatais, poderíamos tirar do lucro do Banco do Brasil. Pois bem, o lucro do Banco do Brasil, o lucro da Petrobras é destinado ao pagamento chamado superávit primário. Para ter uma ideia do que representa essa economia para o pagamento do superávit primário, para ter uma ideia da dimensão da gravidade dessa política, é importante nós compararmos o valor aplicado no superávit primário com outros programas governamentais. Vamos ver o que representa. Pois bem, a economia para o superávit primário para esse ano representa 10 vezes o que o Estado brasileiro investiu em atenção básica em saúde durante o ano passado. 10 vezes mais o que está sendo economizado, os 55 bilhões economizados, é 10 vezes mais do que foi gastado em saúde pública, na rede básica, pelo Brasil no ano passado. É 33 vezes mais do que foi investido na educação profissional no nosso país. É 20 vezes mais do que foi investido em segurança pública. Pasme esse último dado, esse próximo dado. 161 vezes mais do que foi o saneamento do que foi gasto com saneamento básico na área urbana e na área rural. Repito, 161 vezes mais. 114 vezes mais do que foi gasto com a política de reforma agrária. É o que representa 55 bilhões de reais de economia para o pagamento chamado superávit primário, para o pagamento dos chamados serviços da dívida pública, que significa a maior economia de cofres públicos da história até então. 161 vezes mais do que foi gasto em saneamento básico no Brasil, 114 vezes mais do que foi gasto em reforma agrária. E os cortes anunciados, nós vimos aqui, eles afetam áreas vitais para as políticas sociais do nosso país. Os cortes, não é só infraestrutura que vai ser afetado. Os cortes no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde perderá 5,4 bilhões. Aí, minha querida presidente, eu fico a perguntar e dialogo com os que estão nos assistindo, estão ouvindo. Ano passado, tivemos um debate central aqui nesse plenário sobre a regulamentação da emenda 29. Eu ouvi daqui declarações vindas que não necessitaria a votação da emenda 29, e nós votamos a favor, eu e a senhora, votamos favoravelmente da proposta originária do senador Tião Viana, né, da regulamentação, mas o argumento contrário é que não precisaria porque o orçamento iria cobrir. E que das emendas parlamentares de 12 milhões teria sido possibilitado um suplemento de 3 milhões e esses 3 milhões cobririam o déficit da saúde. Ora, onde está a realidade do que foi dito nesse plenário para esse corte que foi executado de 5,4 bilhões no orçamento da saúde pública? E veja que o corte também atinge as chamadas emendas parlamentares, que tinha sido dito aqui, que seria um recurso, que seria tirado, que não imporia a necessidade da emenda 29.
mais uma vez, esse é o típico momento, querida senadora Ana Amélia, que nós podemos dizer que a história nos absolveu. Porque nós não acreditamos no que foi dito aqui, votamos como deveríamos votar, a favor do texto original apresentado do senador Tioviano, porque a realidade acaba comprovando outra coisa. Há um corte de 5,3 bilhões da saúde pública, e há um corte nas emendas parlamentares, e com certeza, dificilmente, ao final do ano 2012, nós, no Brasil, não alcançaremos um investimento de 10% da receita bruta da União em saúde pública. Mas também foi cortado 3,3 bilhões de reais do Ministério das Cidades ao Ministério da Defesa, tão responsável pela nossa segurança, terá um corte igual. A educação, tida sempre como prioridade de todos os governos, vai perder 2 bilhões de reais. Aí eu vejo um paralelo da educação. Nós argumentamos a necessidade de gastar 10% do produto interno bruto do país com a educação. Parece que o relator do PNE lá na Câmara acenou com a possibilidade de aprovar 7, 8%. Mas como vamos alcançar qualquer meta de ampliar o gasto, o investimento em educação com cortes como esses 2 bilhões? Enquanto isso, nós, aqui no Brasil, ainda padecemos com um terrível número de 9% da nossa população, de 14 milhões de brasileiros, padecerem da chaga do analfabetismo. Para a nossa vergonha, 3 países da América Latina, Cuba, há muito tempo atrás já, Venezuela, mais recentemente, e muito mais recentemente a Bolívia, já declararam territórios livres do analfabetismo. E nós ainda estamos a padecer com 14 milhões de brasileiros analfabetos, com 9% da nossa população, um país que está entre as, hoje, 6 economias do mundo, padece da chaga de conviver com boa parte da sua população condenada à pior das penas. Porque não ter o direito de ler, não saber ler, é uma das piores das penas que pode ter contra o cidadão. É um assinte à cidadania. Em 2011, foram pagos somente com os serviços da dívida pública interna e externa o equivalente a 238 bilhões de reais. Isso sem levar em consideração o refinanciamento. Esse valor é 5 vezes maior que foi aplicado em educação e quase 4 vezes com o que foi gasto em saúde. Ora, mas, enfim, isso aí foi em 2011, se superou. Nós vamos, nesse ano, o que nós estamos pagando, o que nós vamos destinar ao chamado superávit primário, aos serviços da dívida pública interna, à dívida pública externa, é 10 vezes mais do que vai ser gasto em educação e do que vai ser gasto em saúde. Somando tudo o que foi gasto com juros e amortização da dívida pública, significa dizer que 45% que foi arrecadado pelo governo federal, veja esse número, 45% de tudo que nós brasileiros pagamos de impostos, 45% que foi arrecadado pelo governo federal, foi repassado para os credores da dívida pública. Isso significa nada mais, nada menos que 708 bilhões. Esta é a finalidade desses cortes orçamentários. Vou ser mais claro, você que está nos assistindo, de cada 10 reais que você paga de imposto, de cada 10 reais que você paga de tributo, quase 50%, R$ 4,50 vai para os credores da dívida interna e da dívida externa. R$ 4,5 do que você paga vai para os banqueiros internacionais e para os credores da dívida brasileira. R$ 4,50 de cada 10 reais que cada brasileiro paga de imposto. Não é à toa que pelo mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, junto de Wall Street, surge lá os movimentos dos chamados indignados. É porque não tem como aceitar e admitir situações
como esta. Eu venho aqui à tribuna hoje, minha querida presidente, porque, enfim, sei que minha posição em relação, e a posição que eu sustento, a posição que o meu partido sustenta, é uma posição minoritária em relação à questão do superávit primário, mas não tem como, eu particularmente, não tem como não se indignar com esses números. E não tem como não se indignar. Ora, eu venho visto os analistas, senhora presidente, falar que a previsão, a melhor das previsões é que nós vamos chegar até o final do ano, no melhor dos mundos e contando com a boa vontade do Copom, com a redução da taxa Selic, da taxa básica de juros da economia brasileira para 9,5%. E falando isso, eu vejo isso como motivo de comemoração. 9,5%, nenhum país do mundo tem essa taxa básica de juros. 9,5% de taxa de juros significa a manutenção dessa política. E por que 9,5% de taxa de juros? Por que não pode reduzir mais essa taxa, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira? Não pode, porque, veja, é uma cadeia progressiva. Como tem que atender às excentricidades e às pressões do mercado, não se pode, então, flexibilizar a taxa de juros. E o que acontece com o mercado? O que acontece é que o mercado sempre quer mais. Está aí, vamos ver aí, está aí o exemplo da Grécia. A Grécia já deu de tudo lá na Europa, já teve o PIB dos últimos 10 anos grego retraiu, a taxa de desemprego está subindo e é das maiores do continente. Todas as conquistas do chamado welfare state, do estado de bem-estar social, conquistadas pelo Estado grego no pós-guerra, foram destruídas. Boa parte do setor público está sendo entregue ao mercado, está sendo privatizado. Enfim, e o povo grego continua a pagar a dívida. Eu estava a conversar com um companheiro meu ainda há pouco e ele fez um diagnóstico perfeito. Não existe essa história do país quebrar. Não, o país vai continuar existindo sempre. O que quebra é o povo. O que está acontecendo no caso concreto da Grécia é que o que está quebrando, o que está indo à bancarrota e quem está sofrendo é o povo grego. O que ocorre é que o governo brasileiro, não precisa fazer tantas concessões ao mercado. Nós temos condições e temos uma economia pujante e temos uma condição no mundo que impõe ao Brasil a possibilidade de não ter que ceder tanto ao mercado, de não ter que cortar 55 bilhões de sua economia, de não ter que cortar bilhões do investimento em educação, do investimento em saúde, para tangenciá-la e transferi-la para o mercado. Essa semana, na Folha de ontem, minha querida presidente, o geógrafo David Harvey fez uma declaração que eu considero acertadíssima sobre a análise da crise econômica internacional. Crise econômica beneficia os mais ricos, diz David Harvey. E, de fato, na análise dele, ele defende David. É preciso que haja um movimento político que enfrente a questão sobre qual deve ser o futuro do capital. Não vejo nenhum movimento fazendo isso de forma coerente. É isso que tento estimular. A conclusão dele é que, de fato, a crise, ela beneficia, via de regra, sempre os mais ricos e prejudica a ampla maioria da população. Os cortes anunciados pelo governo são cortes para atender 1% da população. É para atender o capital especulativo, é para atender os banqueiros. Só que ocorre que os governos não são eleitos por 1%. Os governos são eleitos pelos outros 99%. Está tendo uma clara inversão de para quem se destina a política econômica. Ao invés de se destinar para os 99%, está se destinando a esse 1% da população. Não acredito que tenha muito futuro uma política econômica baseada tudo bem, vamos conseguir ter uma redução
tem uma estabilização da inflação, tem uma estabilização da taxa de emprego, da taxa de desemprego básico, da taxa de emprego, da taxa de desemprego. Mas o Brasil não caminha para frente com uma taxa Selic de 9, 10, 11%. O Brasil não caminha para frente com cortes de investimentos na infraestrutura. O Brasil não pode conviver com a situação singular de ser sexta economia do mundo e de não ter resolvido a chaga do analfabetismo. O Brasil não pode conviver com a situação de ter, abre aspas, uma economia estável, enquanto a maioria do seu povo continua morrendo de todas as classes. Os mais pobres, a classe média, continua morrendo nos hospitais, nos centros de saúde, porque o Serviço Único de Saúde, o nosso SUS, não tem a eficácia que, inclusive, é propalada pela Constituição. Eu acho que o Brasil pode ter uma modificação. O Brasil tem espaço para ser mais firme com o mercado. O Estado brasileiro tem espaço para ser menos frouxo com o mercado do que tem sido. Não me parece que seja uma boa opção governar para 1% ao invés dos 99%.